hoje o assunto era tecnologia para o bem, tecnologia que inclui, a gente pensou como mostrar que uma pessoa deficiente pode ser palestrante, né, filho? Então... igual assim, né? A apresentação. Vamos lá? Da população brasileira declararam ter algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora ou intelectual. Quase um quarto do país, e ninguém imagina que um dia pode estar dentro desses números. A deficiência só existe até existir na nossa vida. Hoje minha mãe vai contar uma história para vocês. A minha história e como ela atravessou a vida da minha família, transformou o meu futuro e acabou criando um instituto, o Amores Fati. Pessoal, o sonho da minha vida era ser mãe. Desde muito pequena eu sabia, talvez até eu não casasse, mas mãe eu seria. Então essa gravidez foi planejada, desejada, com todos os cuidados, com todas as consultas médicas, mas desde a gravidez eu achava que havia alguma coisa estranha e os médicos diziam, não, tá tudo bem. Vocês já viram aquelas grávidas, toda grávida faz assim, ai, olha aqui o pezinho, vai ser jogador de futebol. E o Felipe não se mexeu. Então, eu já tinha certeza absoluta antes de nascer que jogador de futebol ele não seria jamais. Ele nasceu, estava tudo bem, só que aos poucos começaram a aparecer aqueles atrasos no desenvolvimento, que era esperado, não aconteceu. Mas a gente estava levando a nossa vida normal, e vocês sabem como é que é mãe, né? Devem saber. Toda mãe tem o sonho que o seu filho seja modelo, porque a gente acha que os nossos filhos são os mais lindos do mundo. Então o Felipe tinha poucos meses, menos de 6 meses, e eu inscrevi ele numa agência de modelos, e ele foi chamado para fazer uma campanha nacional da Brandili, que tem a marca da Turma da Mônica, era para fazer uns catálogos. O cachê era bem alto, tá? Na época, eu acho que era uns R$3.000. E nós fomos, então, para fazer a campanha, e nesse dia, gente, nós sofremos o primeiro episódio do que é chamado de capacitismo. Eu nem sabia o que era, mas aconteceu o seguinte: o Felipe fez aquelas fotos ali com o tip-top do tamanho 3 meses e me chamaram lá dentro e me disseram assim, vocês nos desculpem, só que ele não vai poder continuar fotografando, porque para a roupinha no próximo tamanho, nos 6 meses, ele tem que sentar. E como ele não senta, ele não vai poder mais fazer o catálogo. E então ali a gente viu o que era discriminação. E nunca fui buscar os R$3.000, porque eu saí dali tão chateada que o cachê ficou de fora. Então vocês devem estar vendo, eu nem sabia que essa palavra existia, mas hoje a gente sabe todos os dias que isso acontece. Pouco tempo depois, nós começamos a ir para o Hospital Sara em Brasília. O Sara em Brasília é referência, né, em tratamento para pessoas com deficiência. O cantor do Paralamas do Sucesso foi para lá quando teve um acidente. O Fernando, do Big Brother, também teve internado lá ao mesmo tempo que o Felipe. E lá no Sara, a gente recebeu um diagnóstico e nos foi apresentado assim com uma naturalidade que talvez vocês possam dizer, credo, mas como eles são duros e diretos, mas não, porque foi tão tranquilo. Assim é uma consulta lá no Sara. E aí eles nos olharam e disseram, bom, o Felipe tem paralisia cerebral, ele é tetraplégico. E o foco não é se vai caminhar ou não vai caminhar, né? Eles pararam para me perguntar assim, o que vocês vão fazer com isso? É uma criança com deficiência. Ele tem tetraplegia. Tetraplegia significa que ele não tem nenhum membro com habilidades, né? As mãos, os pés. A deficiência na fala, como eu falei para vocês, também é muscular. Ele não falou até os 6 anos. E aí nos perguntaram
perguntaram: o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão ficar tratando como se fosse algo para ser curado, como muitas famílias fazem? Ou vocês vão viver a vida com isso e focar no bom? E claro, óbvio, fazemos fisioterapia, faz até hoje, a fisioterapeuta do Felipe é o mesmo do escola, a fono também é a mesma do escola, da palestra de manhã, mas a gente resolveu viver a vida. Entramos no Sara de carrinho e saímos de cadeira de rodas. E isso é bem emblemático, porque a gente vê todos os dias famílias que não adquirem a cadeira de rodas e andam com as crianças com deficiência em carrinhos com idade grande, só para fazer de conta que é bebê. E infantilizam as crianças só para, como se fosse um problema usar uma cadeira de rodas. Para o Pedro Felipe, a cadeira de rodas é uma libertação. A cadeira de rodas faz ele ir a qualquer lugar, inclusive está aqui hoje com a gente. E vocês não sei se vocês repararam, não é sempre que ele consegue levantar. Hoje ele levantou para vocês verem. Então, pessoal, fomos viver a nossa vida. Só que vocês podiam pensar assim comigo: bom, ele é tetraplégico, não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada. E realmente, eu mostro aqui para vocês. Piloto de Fórmula 1, nós vimos de cara que não daria certo. Moto, também não. Para tristeza do meu pai, do avô, que é motociclista, dirigir moto ele jamais vai poder. Músico, graças a Deus, não dá, né, Felipe? Porque ia ser uma tragédia. Ele também não tem como ser músico. Chefe de cozinha também não dá. Pintor também não dá. A gente viu ali que não tem habilidade nenhuma. Médico veterinário também não poderia ser. Eu faço essa brincadeira aqui com vocês, é uma brincadeira, tá? Porque a gente tem uma fantasia que todos nós podemos ser qualquer coisa e as pessoas com deficiência não. Mas ninguém de nós faz tudo, gente. Eu, por exemplo, eu não ando de montanha-russa porque eu tenho medo. Eu também não dirijo moto porque eu tenho medo. Eu não ando de parapente. Então, eu não sei de onde temos essa fantasia que a pessoa com deficiência tem limitações e nós não. Todos nós temos limitações. E é óbvio que o Felipe não poderia ser muitas profissões, como todos nós aqui não poderíamos ser tudo também. Mas a pergunta que fica então: saímos lá do hospital? E o que seria dessas mãozinhas, né, Felipe? O que tu faria com essas mãozinhas com poucas habilidades para aquelas profissões? Vamos tentar descobrir aqui. Passa a palavra para ti, Felipe. Eu encontrei meu grande amor cedo, o computador, enquanto algumas pessoas achavam que eu estava na escola só para assistir às aulas. Na verdade, eu estava aprendendo tudo mesmo. Fui alfabetizado no computador, aprendi como qualquer criança, do meu jeito, no meu ritmo. Mais tarde, no ensino médio, estudei programação, fiz iniciação científica com o professor Márcio Pinho dentro de um doutorado na PUC-RS. Eu nunca precisei que mudassem a régua para mim. Eu só precisava que me deixassem usar as ferramentas certas. Eu precisava de um transcritor e colocaram no vestibular, tá, pessoal? Uma frase transcrita errada. Pediram que eu corrigisse e para corrigir me obrigaram a escrever com a mão 2 vezes. Lembrem, eu sou tetraplégico. Fiquei até quase 10 horas da noite preso na prova. Tirei 0 e perdi a vaga. A prova não me derrubou, mas a injustiça quase derrubou muita gente ao meu redor. Minha história foi parar no G1, na Globo, em todo o Brasil. Chamaram de tortura e foi, mas também foi um momento em que uma porta enorme se abriu. Daquele episódio, nasceu algo maior do que a dor. Nasceu o Instituto Amoris Fati. Amor Fati é uma filosofia que significa: eu aceito a vida como ela é, eu te aceito como tu és, e mesmo assim eu transformo. Aceitar não é desistir,
Aceitar é ter força para transformar, e a transformação aconteceu. Nosso projeto mais forte é o FATLab, formação de jovens com deficiência e jovens em vulnerabilidade social em programação. A missão é simples: formar, empoderar e encaminhar talentos para o mercado de trabalho. E aqui já vou dar um spoiler: ano que vem teremos uma turma aqui no Pão dos Pobres e estamos extremamente felizes com isso. Eu quero encerrar com algo que aprendi vivendo tudo isso. Somos todos iguais, todos temos qualidades e limitações. Algumas aparecem para o mundo, outras a gente esconde bem. Nenhum evento, por pior que seja, define o nosso destino. O que define somos nós, com a forma como reagimos, com a forma como transformamos aquilo que nos acontece. Cada um aqui tem uma história, e toda história pode virar impacto, pode virar propósito, pode virar vida na vida de alguém. Muito obrigado. Obrigada, amigo.